Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. A pessoa com deficiência, ela pode se aposentar, tá? Com 55 anos, mulheres, tá? E 60 anos, homens. Uma informação importante, tá? O tempo mínimo, tá, de contribuição são 180 meses, tá? Realizada efetivamente, tá? Para a condição das pessoas com deficiência, tá? Variando o tempo necessário, tá? Para transformar o auxílio doença, por exemplo, em aposentadoria por invalidez. Essa conversão também é desejada por muita gente, tá? Muitos segurados que estão recebendo o auxílio doença acreditam que se transformar em aposentadoria por invalidez vai ser melhor. Será mesmo, pessoal? Nós vamos decorrer com esse assunto agora aqui no vídeo. É muito importante você acompanhar, tá? Porque nós vamos falar de valores, nós vamos falar de requisitos, como, por exemplo, ter o tempo de carência, estar contribuindo com o INSS, estar no momento que você ficar incapacitado, ou estar no período de graça, estar recebendo um benefício, por exemplo, do INSS, desde que não seja o auxílio acidente, tá? Porque o auxílio acidente ele não acumula com aposentadorias, e estar incapaz total e permanente. Essas são requisitos para que você possa fazer a conversão. Agora, será que é vantajoso? Nós vamos falar com relação a valores, nós vamos falar com relação a vantagens da aposentadoria por invalidez perante aí, por exemplo, ao auxílio doença. E tudo que você quiser saber e precisa saber, principalmente de processo judicial, você vai acompanhar aqui nesse vídeo que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. E qual é a diferença entre pessoas com deficiência e a incapacidade permanente, né? Que seria a aposentadoria por invalidez. Bom, olha que interessante. Para o INSS, a aposentadoria por invalidez, a pessoa se encontra incapaz para o seu trabalho ou para qualquer outro tipo de trabalho. Já a pessoa com deficiência, não. Ela pode trabalhar em certos casos. Calma que nós vamos esclarecer. Existe uma diferença aqui, uma grande dúvida. É o que eu falei, você não pode perder as informações. O PCD pode trabalhar, que é a pessoa com deficiência? Bom, o direito do trabalho também está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela lei número 13.146 de 2015, e também faz parte da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, do qual o Brasil é signatário. Então vocês estão vendo que existe uma lei que dá direito sim à pessoa com deficiência a trabalhar, mas é em todos os casos. O PCD ele pode ser demitido? Olha só, a demissão de uma pessoa com deficiência contratada através do sistema de cotas só pode ocorrer quando houver a contratação de um outro substituto na mesma condição, quer dizer, no caso, com uma deficiência também. Olha que coisa, muita gente não sabe disso, tá? A empresa pode mandar embora. Se você é PCD e entrou por cotas numa empresa, você não tem essa estabilidade que pensa, não. Mas a empresa vai ter que mandar você embora e já colocar um substituto também PCD no seu lugar. O que é considerado deficiência para o INSS? Olha, considera-se pessoas com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Olha o que difere, então, para o INSS, o que é uma pessoa com deficiência. E vocês viram, física, mental e intelectual ou sensorial. Tá? Quem tem direito a cotas, como nós falamos, né, a pessoa com deficiência? Bom, a cota vai se aplicar à pessoa com deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla, seja ela visível ou não no ambiente de trabalho. Vocês já viram, né? Várias pessoas, por exemplo, que são deficientes, mas quando a gente olha, você não nota. Por quê? A deficiência, muitas vezes, ela não é aparente. Quantas vezes você encontra uma pessoa cega e você olha nos olhos da pessoa, não é aquele cego que você já percebe que a pessoa tem a cegueira? Não, às vezes os olhos é normal e a pessoa é cega. Então existem deficiências que elas não aparecem, nesse caso. A condição da pessoa com deficiência, ela deve ser comprovada, no caso aí para entrar no sistema de cotas, tá? E de que maneira é feito isso? Olha aquela dica importantíssima que nós sempre damos aqui no canal, que é uma das coisas que mais dá indeferimento de benefício no INSS, e vocês vejam como é importante. Vai comprovar que tem direito ao sistema de cotas através de laudo médico,
um certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. Olha a documentação como é importante, pessoal. Por isso que a gente vive falando aqui, guarde os seus documentos bem cuidados, numa pasta, não rasgue, não mole, não dobre. Tome todo cuidado, porque se ele, por exemplo, tiver uma rasura, molhar, ficar, por exemplo, ilegível em alguma condição, você pode ter o seu benefício indeferido exatamente por isso. Então vocês vejam que em todos os vídeos nós sempre lembramos. Por quê? Porque é importantíssimo, tá? A aposentadoria por deficiência pode trabalhar? Lá no começo do vídeo nós falamos que o PCD ele pode trabalhar. Agora, novamente, aposentados, né, com deficiência pode trabalhar? Esse já não pode, olha só. Tá vendo ali? A pessoa com deficiência, ela tem o direito de trabalhar. Agora, se ela já for aposentada por deficiência, ela não tem. Se retornar ao mercado de trabalho após ser aposentado por invalidez, perderá o direito ao benefício. A aposentadoria por invalidez é um benefício que não tem idade mínima e que está relacionado diretamente com a condição da saúde. Quer dizer, se a pessoa se aposentou e ela é deficiente e ela está aposentada, por isso ela não pode retornar ao trabalho. Agora, se ela tem a deficiência, não impede de trabalhar e ela não é aposentada, tudo bem ela trabalhar. Olha, são dúvidas que eu tenho certeza que muita gente aqui não sabia, né? Quais são os tipos de deficiência que tem direito à aposentadoria no INSS? Bom, as deficiências de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial que impossibilitem a participação de forma plena e efetiva na sociedade. A aposentadoria da pessoa com deficiência ela é concedida pelo INSS para o trabalhador que exerceu atividade na condição de pessoa com deficiência leve, moderada ou grave. Com quantos anos, né, a pessoa com deficiência ela se aposenta? Olha aí, o homem tem que ter 60 anos de idade e a mulher 55 anos. E deve ter 15 anos de tempo de contribuição, tanto para o homem ou para a mulher, tá? Esse tempo não modificou com a reforma da Previdência, tá? Continua a mesma coisa. E o valor do salário da pessoa com deficiência? Mudou alguma coisa? Bom, o valor da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência é de 100%, tá? Da média dos 80% das maiores contribuições, a partir de julho de 1994. A reforma da Previdência também não alterou a maneira de cálculo, olha só que maravilha. A pessoa vai receber sim normal, não alterou como a aposentadoria por invalidez foi alterada. Antes da reforma da Previdência, o aposentado por invalidez, ele recebia praticamente o salário que ele ganhava na ativa. Quando aposentava por invalidez, continuava normal. Depois da reforma da Previdência, que mexeu com o tempo de contribuição, com a idade, diminuiu o tempo de contribuição, mas aumentou a idade, no caso de aposentadoria comum. Entrou pontos, entrou várias regras. A aposentadoria por invalidez mudou os cálculos e a pessoa hoje que se aposenta por invalidez depois da reforma da Previdência, ela vai receber 60% do salário que ela tinha na ativa. Então teve uma mudança. Já no caso do PCD não, tá? A perícia médica é um instrumento que vai ser utilizado para as considerações da deficiência específica da pessoa, que vai avaliar a influência nas funcionalidades das atividades profissionais que essa pessoa realiza, se será considerado também um aspecto social e pessoal. Olha só, as perícias para pessoas com deficiência, ela não é simplesmente passar no perito, não. Tem que ser avaliado qual é a influência dessa deficiência. Quer dizer, é o que nós falamos, não é a doença que, por exemplo, dá direito a você ter um benefício. O que dá direito é a incapacidade que essa doença causou. Nesse caso da deficiência também para os PCDs, é a mesma coisa, vai ser avaliado esse tipo de deficiência. Ela pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser grave. Mas ainda tem um pouco mais. Vai ser feita uma avaliação no aspecto social e pessoal. Quais são os CIDs que são enquadrados na lei de cotas, né? Por exemplo, será que é todo CID, toda pessoa com deficiência que tem direito a entrar na cota? Bom, as deficiências auditiva, deficiência visual, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência múltipla e autismo têm direito a cotas, tá? Como comprovar o grau da deficiência no INSS? Olha aí, você poderá utilizar vários meios para provar no INSS
que trabalhou na condição de deficiente. De que maneira? Através da carteira de trabalho, do contrato de trabalho, do contra-cheque, que é o olerite, tá? Documentos médicos, laudos médicos, receitas médicas, exames médicos. E se você já teve, por exemplo, uma concessão de um auxílio-doença, olha que importante, olha que informação legal. Se você está nessa condição, já passou por isso, ou você tem uma deficiência, pode ser leve, e você não sabia que tinha esses direitos, olha como esse vídeo e esse conhecimento vai te esclarecer. Outro benefício que é segurado pelo INSS para as pessoas com deficiência, tá, é o benefício de prestação continuada, mais conhecido como BPC-LOAS. Tem direito ao benefício as pessoas com deficiência que tenham um impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais a interação com diversas barreiras e a sua participação plena na sociedade em igualdade com outras pessoas está prejudicado. Esse benefício de prestação continuada, ele vai conceder um salário mínimo mensal para a pessoa com deficiência que comprove ser de baixa renda, tá? E por ser um benefício de assistência social, para ter direito ao benefício não é necessário que você tenha contribuído, feito nenhum tipo de contribuição. Só que também ele não tem direito a 13º e nem é pensão por morte, tá? Ele não passa, no caso, para os herdeiros. Qual o tipo de deficiência que dá direito ao BPC-LOAS? Ó, a deficiência física, a mental, a sensorial e a intelectual. Essas dão direito. Vocês sabem também, dentro do BPC-LOAS, para você receber, ele é um benefício assistencial do governo. Você tem que procurar o CRAS. A pessoa que é responsável da família, ela vai ter que fazer um cadastro, ela vai ter que preencher diversas informações, vai receber uma visita de uma assistente social para fazer a comprovação do que foi falado é verdadeiro, e dentro da família, a renda, para ser considerada de baixa renda, ela não pode passar de 1/4 de um salário mínimo. Hoje, o benefício, por exemplo, o salário mínimo é de R$ 1.200. 4 pessoas em uma família, então seria R$ 300 por pessoa. A renda dessa família não pode ultrapassar R$ 300 por pessoa, com o salário mínimo de hoje, é 1.200, tá? Se tiver alguém dentro da casa que já recebe, porque o BPC não é só para pessoas com deficiência. Quem passou de 65 anos, por exemplo, e nunca contribuiu com o INSS, ou não contribuiu um tempo, que vai ter condições de receber uma aposentadoria, também passa a receber um salário mínimo. O bom é que esse cálculo dessa pessoa de 65 anos, ela não entra nessa renda per capita, tá? Então, olha que maravilha, dá para ter 2 pessoas, uma com 65 anos e uma pessoa com deficiência na mesma casa, recebendo o benefício de prestação continuada. Isso é muito legal. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, nós temos vídeo aqui no canal falando sobre tudo, tá? Até doenças que aposentam, que não são doenças de pessoas com deficiência, não são consideradas em cota. Existem doenças que não exigem uma carência, tanto para doenças ocupacionais ou acidentes ocupacionais, ou de natureza, por exemplo, aleatória. É aquela que você está de folga, sofreu um acidente, ou você tem uma doença e não tem nada a ver com a sua atividade, né, profissional. Então, para você esclarecer, você tem diversos vídeos aqui no canal que vão te ajudar demais. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Gostaram do vídeo? Não falei que era um conteúdo muito importante? É um conhecimento valioso que, mesmo que você não vá utilizar hoje, você não esteja nessa situação, com certeza amanhã ou depois pode mudar. O INSS é uma caixinha de surpresas. Você vai dormir, tá de um jeito, quando você acorda já é totalmente diferente. Ele muda as regras, muda normas, quer dizer, eles fazem sempre de acordo com o que vai facilitar para eles e dificultar sempre para o segurado, tá? Por isso que nós estamos aqui sempre alertando, trazendo informação, mostrando conteúdo, para que você já fique já sabendo como se livrar dessas dificuldades, tá? Então, se você gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você sempre estar bem informado, como agora, né, aconteceu com esse conteúdo. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque você vai sempre receber notificações e atualizações que podem trazer uma informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de semanas, de dias, de meses, dentro do INSS, e você não acha uma solução. E nós vamos mostrar um caminho de verdade para você, como você consegue resolver tudo isso. E o melhor de tudo, de graça, sem pagar nada, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, incentivando, interagindo, ajudando, compartilhando o canal. Eu só tenho a agradecer, que Deus abençoe sempre a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, saúde, prosperidade, harmonia, amor, alegria, né? Porque
Parece que o mundo tá triste, né, pessoal? Tá difícil, né? Situações aí que deixam a gente angustiado, apreensivos, inseguros, mas com muita fé em Deus, nas nossas preces, orações, vamos pedir, acreditar que o bem sempre vai vencer. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.